Olá, querido irmão, querida irmã, querido internauta, você que está conosco na web rádio Ser Fraterno, mais essa oportunidade de participarmos juntos aqui de um estudo edificante, com a proposta de hoje trabalharmos a lei de progresso e o papel dos vícios e defeitos nesse nosso processo de redenção, de bunilamento, nesse processo de alcançarmos a felicidade e a paz. Vejamos o que o Espiritismo tem a nos dizer a esse respeito, para que possa ser esse momento, essa meia hora de conversa, muito útil para todos nós, para que possamos sair daqui refletindo profundamente e entendendo como podemos fazer para transformar dificuldades, aparentes desafios, em propostas novas para conquistar objetivos mais nobres. Que os invisíveis que coordenam esse trabalho, que a equipe espiritual que dirige a web rádio Ser Fraterno possa nos auxiliar na condução do tema para que efetivamente ele possa nos impactar e causar em nossos corações uma proposta de reflexão profunda durante esse momento. Então, a lei de progresso. Para começarmos a trabalhar a lei de progresso, eu vou me sedimentar em três questões fundamentais. A primeira delas, muito conhecida por todos nós, do livro dos Espíritos, a questão 115, onde Allan Kardec vai indagar do mundo espiritual se Deus haveria criado espíritos bons ou espíritos maus. Nós já comentamos aqui, em outros momentos, que Allan Kardec vem de uma cultura católica, teria estudado numa escola protestante, e até aquele momento ele conhecia a teologia dos anjos e demônios, que começa o codificador do Espiritismo a questionar. Ora, meus irmãos, imaginemos juntos que não faz muito sentido Deus que é soberanamente justo, Deus que é todo-poderoso, onisciente, saber que criará um ser que se inclinará para o mal, não terá uma segunda chance de redenção e será lançado no lugar que o fogo queima e não consome pela imortalidade inteira. Nós sabemos hoje que o inferno é uma criação da teologia, ele não existe. Deus é Pai amoroso, misericordioso sempre, não existe o inferno, nem tampouco o diabo, e eles foram criados no século IV, pela teologia, por nós mesmos lá atrás. Emmanuel tem uma lição do livro Inspiração, onde ele vai dizer que nós somos herdeiros de nós mesmos. Criamos para manipular as massas pelo medo, e agora viemos aqui numa oportunidade nova de corrigir esse tão grave equívoco. Mas fato é que Allan Kardec entende que não há uma lógica em Deus criar um ser mau e nem um ser bom. E a resposta que o mundo espiritual lhe dá é que Deus criou os espíritos, todos eles simples e ignorantes. Isto é, sem saber. Aqui fica a ressalva de que não há privilégios, não há facilitações. Todos nós, criados iguais, recebendo de Deus por justiça o mesmo ponto de partida, atrelado à nossa liberdade de escolher, de decidir, ao nosso livre-arbítrio, para galgar os resultados necessários. E no complemento da resposta, da questão 115, é dito que a cada um Deus deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Esse é um dos textos extremamente consoladores da proposta espírita, porque ele, meus irmãos e minhas irmãs, visitante que está conosco, vindo conhecer o Espiritismo aqui por meio da web rádio Ser Fraterno, rádio ouvinte, que estão acompanhando pela internet, Deus, Pai amoroso, ele quer que nós nos aproximemos dele. E esse texto dá conta de que tudo que eu chamo de problema, dificuldade, desafio, na verdade, deveria ver como oportunidades de me aproximar de Deus. O mundo espiritual chama de missão. E vejo, meus irmãos, a intenção, então, da missão que ele nos dá, de nos fortalecer como espíritos imperfeitos que somos, será caminhar na direção da perfeição. E quanto mais caminhamos passos seguros, onde o dia fundamental, mais importante, de hoje, nós avançamos. E avançamos gradualmente, avançamos lentamente, mas um dia encontraremos a felicidade eterna. Seguindo o raciocínio das três questões iniciais para sedimentarmos aqui a lei de progresso,
Na 132, Allan Kardec vai perguntar, também do Livro dos Espíritos, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E o mundo espiritual responde que Deus impõe-nos a encarnação. Sim, é uma imposição. É preciso progredir. O progresso, a perfeição moral é uma fatalidade. Inevitavelmente, um dia seremos perfeitos. Então, alguém poderia nos perguntar, mas, Hélio, será que então eu preciso me esforçar, eu preciso trabalhar por conquistar? Olha, um dia eu serei perfeito, de qualquer jeito, de uma forma ou de outra. Ora, meus irmãos, quanto mais demorarmos, mais enfrentamentos, mais agruras, mais encarnações, mais desafios enfrentaremos. Então seria de bom tom, e talvez muito racional e inteligente, decidimos usar dos tempos que temos hoje, dos momentos que temos hoje, para avançar com mais aceleração no processo de aperfeiçoamento moral. Então Deus impõe a encarnação. E diz o texto que para uns é missão e para outros uma expiação. Ora, expiação, a quitação dos débitos do ontem. A missão, em forma de provas, que fortalece o espírito para o amanhã. Mas, diz o texto complementar, para alcançarem a perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. É nisso que está a expiação, o enfrentamento. Ora, meus irmãos, não dá para fugirmos ao enfrentamento. O Espírito François de Geneve, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, versículo 25, trabalhando a melancolia, ele vai dizer que esses reveses da vida, dificuldades, dores, problemas, todos nós enfrentamos, faz parte de um processo de treinamento divino para a educação do espírito mortal, a fim de que ele possa evoluir, encontrar o equilíbrio, a paz, a harmonia interna, a felicidade. É uma proposta, e que diante desses episódios narra-nos François de Geneve. Afrontai-os resolutos. Então veja que além de termos que enfrentar as dificuldades da vida como meio de progresso, ainda atrela o segundo objetivo da encarnação, não mais importante que o primeiro, até porque eles se misturam, visa outro fim ainda da encarnação, o de pôr o espírito em condições de cumprir com a parte que ele toca na obra da criação. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Ora, meus irmãos, minhas irmãs, se o nosso mais grave problema chama-se egoísmo, filho do orgulho, que é o pai de todos os vícios, a única forma de combatermos é quando a gente olha para a dor do outro, nos sensibilizamos com ela e nos movimentamos para fazer aquilo que está ao nosso alcance para ampará-los e socorrê-los. E veja como Deus é perfeito, como o método divino é perfeito. Na medida que tiro o foco de mim para olhar para a dor do outro, eu estou diretamente combatendo o meu pior problema, que se chama egoísmo. E a última questão, para a gente poder adentrar na questão dos vícios e defeitos, qual é o seu papel, como devemos compreendê-lo, será que temos que rejeitar nossos defeitos, será que temos que nos combater intensamente num processo de autoflagelo? Seria nesse viés a ideia? Mas enfim, na 196, Allan Kardec faz uma colocação, uma das mais importantes colocações que nós deveríamos recordar sempre, para levar para a nossa imortalidade. Diz Kardec que não podemos os espíritos aperfeiçoar-se, a não ser por meio das tribulações da existência corpórea. Então não há outro meio, meus irmãos. Não há como atingir a perfeição sem passar pelas tribulações da existência corpórea. Por isso que você tem problemas. Por isso que Deus te deu problemas. E com um dado fundamentalíssimo, segundo o Espírito Santo Agostinho, numa comunicação também trazida a Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo de número 14, item 9, ele vai dizer que Deus não dá prova superior às forças daquele que a pede. Deus só dá as provas que podem ser cumpridas. Observe, então, que Santo Agostinho, em coerência com a passagem evangélica registrada pelo apóstolo Paulo, escrevendo a primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13, onde ele vai dizer que Deus, ele diz, não vos sobreveio provação que não fosse humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará ser provados além do que podeis suportar. Juntamente com a provação, ele, Deus, lhes dará o escape. Então não podemos passar pela dificuldade, não podemos progredir sem passar pela dificuldade. E no complemento, Kardec faz a pergunta,
Segue-se, então, que a vida material seja uma espécie de crisol ou de depurador, por onde tem que passar todos os seres do mundo espírita para alcançar a perfeição? Ora, meus irmãos, Allan Kardec nos intitula de seres do mundo espírita. Talvez seja a hora de começarmos a refletir profundamente, a nos convencer. Somos seres imortais, de passagem pelo mundo físico, de uma experiência especial, com um corpo criado para a gente, com momentos e reencontros de almas pontuais, onde deveríamos enxergar todos e a tudo como um meio de progresso. Mas, enfim, a resposta que Allan Kardec ouve e nos repassa diz, sim, exatamente isso. Eles se melhoram nessas provas, evitando o mal e praticando o bem. Esse mal, meus irmãos, que faz parte da gente. Esse mal que é uma realidade a ser aceita, admitida e aceita, esse mal na gente, que na questão 101 também, do Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai nos incluir como sendo espíritos de uma terceira ordem, os chamados imperfeitos, os espíritos que têm uma predominância da matéria sobre o espírito. Tem uma propensão para o mal. Os vícios da ignorância e do orgulho fazem parte de nossas histórias. Somos nós. Na medida que admitimos isso, essa propensão para o mal, vamos pensar seriamente em atitudes para combatê-la. No entanto, meus irmãos, seguindo esse mesmo raciocínio, a gente entende, então, que na dificuldade do momento que estamos de imperfeição moral, ora, os vícios fazem parte da nossa história. Comportamentos infelizes fazem parte da história. Como é que eu posso enxergá-los? Há duas opções. Eu posso me automartirizar, me censurar negativamente, ou posso entender que nessa escala de simples e ignorantes, até um dia atingimos a perfeição moral. E além disso, sim, porque Allan Kardec, porque Jesus de Nazaré, aquele que no Espiritismo nós temos por guia, por modelo, na sua questão central do livro, 625, ele nos disse certa vez, em João 14:12, uma informação, um versículo que a teologia convencional tem dificuldade de explicá-la, quando diz que um dia vós fareis as obras que eu faço e as fareis também maiores do que estas. Ora, meus irmãos, um dia nós galgaremos o patamar da categoria dos espíritos puros, perfeitos, dos espíritos angelicais, dos espíritos da categoria dos Messias. Um dia chegaremos lá. No entanto, esse dia começa hoje, e essa realidade é uma fatalidade espírita. Mas nesse momento, entre esse ponto 0 e o ponto 100, enfrentamos dores, dificuldades. Os problemas nos batem à porta. Talvez seja você também um daqueles que militam conosco numa luta de querer vencer um hábito, mudar um vício, transformá-lo num hábito. E quantas vezes demoramos, e quantas vezes nos sentimos derrotados, e quantas vezes acordamos muito bem intencionados, imaginando ser hoje um dia onde vamos agir de maneira melhor, mais equilibrada, mais serena. E quando voltamos a casa, no final do dia, fazemos aquele balanço tão recomendado na questão 919A do Livro dos Espíritos, percebemos que falhamos, que não conseguimos. Mas esse desânimo faz parte de um gráfico onde eu vou entender que errar é a minha natureza ainda imperfeita, e que ser imperfeito não significa ser inferior, e que eu preciso seguir adiante, mesmo que os vícios muitas vezes falem mais alto. Mas eu preciso assumir o papel de admitir os vícios e defeitos. E admitir, meus irmãos, é apenas intelectual. Para admitir, basta que eu olhe resultados. Basta que eu faça uma reflexão honesta e sincera e veja que o que eu tenho colhido é fruto daquilo que eu venho semeando. Mas aceitar é profundamente emocional. Muitas vezes eu admito e não aceito. Mas se eu conseguir aceitar essa minha realidade imperfeita, sem me autoflagelar, sem exagerar na minha visão negativa a meu próprio respeito, inevitavelmente eu vou começar a abrir a porta da transformação. Aqui no Espiritismo a gente chama de reforma íntima moral, quando o primeiro passo é admitir os próprios erros e o segundo passo é caminhar para transformar esses erros em benefícios. No Evangelho segundo o Espiritismo,
capítulo de número 17, Allan Kardec vai trazer uma característica do verdadeiro homem de bem. Item número 3, onde ele vai dizer que o verdadeiro homem de bem é aquele que estuda suas próprias imperfeições. Veja, meus irmãos, então esse homem de bem, ele admite a sua realidade imperfeita. Só que ele não fica se olhando com um olhar crítico negativo. Ele estuda. Para quê? E trabalha incessantemente. Diz o texto, trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços emprega para poder dizer no dia seguinte que algo traz em si de melhor do que na véspera. Esse entendimento da imperfeição que está em nós mesmos, ele é trabalhado, ele é admitido por Allan Kardec. Nós trouxemos aqui outros 2 momentos da literatura espírita. Primeiro, a questão 919, já citamos aqui 919A, mas 919 que abre a essa ideia de que o autoconhecimento seria fundamental para podermos exercer um controle sobre nós mesmos. Esse autoconhecimento que é tão fundamental para que eu possa saber onde eu posso ir, onde eu não devo mais ir, onde e com quem eu não posso mais me relacionar, que me propõe repensar lugares onde eu tenho ido. Mas, enfim, sem esse autoconhecimento, podemos estar adentrando a uma área de risco, perigosa para acionar em nós mesmos fraquezas, esmair má tendências. No entanto, essa pergunta que Allan Kardec dela indaga: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de melhorar-se nessa vida e de resistir à atração do mal? Veja, meus irmãos, a atração do mal como uma marca real. E cada um de nós, o mal nos atrai. E a resposta, já conhecida, um sábio da antiguidade, Volo disse: conhece-te a ti mesmo. Essa atração ao mal, que se transforma em defeitos, que se transforma em vícios, na medida que repetimos, sem ainda a atitude de tentar contê-los. Por isso que quando Allan Kardec vai conceituar o que é o verdadeiro espírita, ele vai dizer que o espírita verdadeiro seria reconhecido pela sua transformação moral. Veja, a transformação no sentido de evolução, de galgar sentimentos, desenvolver a afetividade, tentar ser alguém pacífico, amoroso, mas justo, alguém que pudesse trabalhar a misericórdia, a compaixão, a piedade, alguém que seja indulgente. Esse espírito é verdadeiro, que ele está tentando se transformar. E a transformação, segundo o próprio conceito de Kardec, pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Observe, então, que há enfaticamente a informação de que nós somos inclinados ao mal e que o mal nos atrai. Dito isso, tomando consciência disso e aceitando essa realidade, é preciso começar a olhar a nossa história, os defeitos e os vícios, como sendo oportunidades de progresso. Nós podemos nos autoflagelar, nos sentir inferiores diante dos erros, mas podemos também olhar para esses erros e tentar transformá-los num banco de dados, num processo de aprendizado, num processo onde eu possa olhar para o ontem, percebendo que os erros fazem parte da história. Diz, inclusive, os filósofos que o erro não existe, o erro é uma etapa do acerto, e nós olhamos para o ontem com um olhar positivo, na intenção de não repetir mais uma vez o mesmo erro. Eu quero trazer para os companheiros a visão de Joana de Ângeles no livro Jesus e Atualidade, no artigo capítulo 2, onde ela intitula Jesus e Encarnação. Jesus e Reencarnação. E aqui ela diz assim, um recorte apenas: não te crucifiques na consciência de culpa após conheceres teu erro. Não te encarceres em sombras depois de identificares teus delitos. Meus irmãos e minhas irmãs, querido ouvinte que está conosco aqui no Web Rádio Ser Fraterno, cuidado com consciência de culpa. A culpa é um estágio, uma consequência infantil do espírito imperfeito, onde ele olha para os seus erros e acredita que merece ser castigado, merece ser punido. A proposta espírita é diferente. Ela vem nos convidar a assumir o nosso papel e a nossa autorresponsabilidade. Sim, cometemos erros, podemos corrigi-los, podemos voltar no passado, tentar fazer isso. Estamos fazendo isso agora, nessa nova encarnação em trânsito, quando voltamos para tentar fazer acertos. Talvez com aquele familiar difícil, com aquele colega que nós não temos muita afinidade, quando nós olhamos nosso próprio coração via olhar para o outro e percebemos que estamos aqui num processo de
entre aspas, desgastes, de luta, de embate, onde a proposta será sair dessa encarnação inevitavelmente melhor do que chegamos. Mas nós podemos intensificar ações que façam com que esse grau de elevação esteja além daquele que nós vivenciamos hoje. Então não te encarceres em sombras porque você tem delitos. Segue dizendo que, Joana, de que não te amargures em demasia, descobrindo-te equivocado. A benfeitora, nas entrelinhas, ela alimenta uma ideia, incentiva a ideia de que quando eu tenho um projeto pessoal de conquistar um auto-melhoramento, nem que seja pontual, ter um dia melhor, mais sereno, mais amoroso, um dia que eu possa ser mais produtivo, mais afetivo e efetivo, e não consigo, e quando eu volto para casa isso me incomoda, isso já é positivo. Quando os erros que cometemos já estão nos incomodando, isso é indício de progresso. Então, mas não posso me aborrecer, me amargurar em demasia. Não, eu aceito e amanhã eu começo de novo, sabendo que amanhã um dia novo me será dado para fazer a mudança que não acontece de uma hora para outra. Meu irmão, minha irmã, a ideia de querer se tornar um arcanjo de um dia para o outro não é positiva. Ela cria frustrações, ela cria autodecepções e muitas vezes nos leva a desistir do projeto. Então não queremos ser tão bons amanhã assim. Queiramos amanhã ser um pouco melhores do que fomos hoje. Essa é a proposta. E isso requer que eu olhe para o hoje. Então eu começo a perceber que vícios e defeitos podem ter em mim um papel fundamental. Sim, a dor provocada pelos vícios e defeitos me leva à reflexão de que eu poderia mudá-los. E que ao invés de investir as sementes que são pautadas em defeitos morais, eu posso começar racionalmente a investir as sementes que estão pautadas nas qualidades morais que um dia, inevitavelmente, como espírito perfeito, eu terei. Então veja que não é uma conquista ainda, é uma ação, é uma decisão baseada no livre-arbítrio. Então a minha vontade é ainda me vingar, mas inspirado na fala do Rabi da Galileia, Jesus de Nazaré, que eu deveria perdoar 70 vezes 7, eu me inclino não ao velho homem, mas à opção de fazer o que é correto dentro da proposta evangélica. E vejo, meus irmãos, inevitavelmente, os resultados dessa escolha racional vão transformando-se indiretamente e diretamente para as mudanças espirituais que eu preciso fazer. No entanto, Jean Delange segue para concluir a parte do artigo dizendo que renasce então dos teus escombros e recomeça a recuperação de imediato, evitando futuros retornos expiatórios, injunções excruciantes, situações penosas. A ideia de recomeço imediato. Não deixar para depois, não protelarmos mais. Por isso que Chico Xavier usava muito de uma frase que nós até atribuímos a ele a autoria, mas na verdade é que a frase de James R. Sherman, um filósofo americano, ele dizia: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode recomeçar agora de imediato e fazer um novo fim. Meus irmãos, não podemos mudar o passado. O passado está pronto, sedimentado, registrado. Nós podemos mudar nós mesmos. Podemos hoje começar um processo onde eu vou implementar um projeto onde eu posso mudar o final da minha história. Preciso recomeçar. E quem me dá o direito desse recomeço é o próprio Jesus de Nazaré. Quando lá, costumo dizer, no discurso mais importante que ele fez, em um versículo apenas, Mateus 4:17, onde ele dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Era o Senhor nos dando o direito de arrependimento. Arrependimento é voltar atrás, arrependimento é nos corrigirmos, arrependimento é voltar, é mudar de comportamento, e fazemos isso porque descobrimos o reino de Deus, somos espíritos imortais, transitando pela vida física. Então o Senhor nos deu o direito pessoal, otorgado por Ele mesmo, de voltarmos atrás e recomeçar nossas histórias, independente do que fizemos ontem. Deus nos dá o direito a recomeçar, te dá o direito, independente da sua história. Então os vícios e os defeitos, eles podem ser
entendidos como meio de progresso, como ferramenta de progresso. Porque os vícios e defeitos, eles fazem parte da nossa própria história. É claro que não serão vencidos de uma hora para outra. E aí fica aqui aquela analogia tão conhecida do homem que tem uma pedra, ele tem um martelo, ele pretende quebrar essa pedra e ele aplica 1000 marteladas à pedra. E na martelada número 1000, a pedra se quebrou. A pergunta é, meu irmão, minha irmã, quem quebrou a pedra? Foi a martelada 1000 ou foram as 1000 marteladas? Ora, talvez o seu problema, o seu defeito moral que você está combatendo com intensidade, com foco, esteja na martelada 990. Só faltavam 10, mas a gente olha aquela pedra e desiste, imaginando que ela é inquebrável. Não é. Prossiga sem desistir. Daí Jesus, no livro de Mateus 24, sermão profético, versículo 13, tem dito que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. A ideia, nós vamos, para a gente poder concluir a nossa meia hora de conversa, eu trouxe uma lição do livro Pão Nosso, Emmanuel, lição 171. Quero convidar você a ler a lição toda após terminar esse programa. Faça essa leitura, faça em seu próprio benefício, para sedimentar o conhecimento, intitulada Monturo. E o recorte que eu trouxe diz assim: transformemos nossas misérias em lições. Transformar misérias em lições, olha, meus irmãos, ao invés de autoflagelo, de autocensura negativa, de um olhar negativo para nós mesmos, olhar que defeitos e vícios fazem parte da história, eu preciso aceitá-los e preciso também entender que em aceitá-los eu promovo ações para combatê-los em mim mesmo. Isso é o lado positivo, que vai corroborar para que eu possa avançar no sentido de fazer o meu papel de transformar os erros e defeitos em qualidades e em virtudes. Quando eu avanço, compreendendo que o erro é parte natural da minha história. Só que Joana, perdão, meus irmãos, Emmanuel, completa dizendo: identifiquemos o monturo que a própria ignorância montuou em torno de nós mesmos. Convertamo-lo em adubo de nossa terra íntima e teremos dado razoável solução ao problema dos nossos grandes males. Olhar para a dificuldade que nós enfrentamos e perceber que nessa escala evolutiva, vou apresentá-la daqui a pouco, da questão 9,6, ser imperfeito faz parte de um processo onde eu tenho somente duas opções: aceitar os defeitos, transformar esses defeitos, esse lixo, esse entulho do passado, em banco de dados, informações, para não errar do mesmo modo de novo, ou eu posso me automartirizar, me autoflagelar, me sentir inferior. A primeira atitude é proativa, nos leva à ação. A segunda paralisa, onde a culpa cresce e onde eu abro brechas para que inimigos do passado desencarnado alimentem em mim ideias de que eu não mereço, de que eu não posso e de que é melhor que eu desista. Estamos aqui, mas vamos para ouvir de novo grandes verdades. Para fechar na questão 96 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai perguntar: são iguais os espíritos ou há entre eles qualquer hierarquia? Pergunta didática, provocativa. E o mundo espiritual respondeu que são diferentes ordens, os espíritos, conforme o grau de perfeição que têm alcançado. Observe, então, que a imperfeição faz parte de um grau de perfeição. Ser imperfeito é a nossa natureza, é o nosso momento, é o que nós somos. Então saímos daqui refletindo se não deveríamos imediatamente começar agora, desviar o nosso olhar dessa censura negativa, aceitar a nossa realidade imperfeita. Mas depois, o segundo passo, produtivo, inevitável, será criar um processo de ações aonde, percebendo quais são os erros, iremos trabalhar pontualmente a atitude, a ação que leve à conquista da qualidade moral contrária ao defeito percebido. Então, se me vejo vaidoso, preciso trabalhar a simplicidade. Se me vejo orgulhoso, a humildade.
se me vejo alguém áspero, buscar trabalhar a pacificação. Então, que Deus nos abençoe, que esse momento, esse estudo edificante desse dia possa ter te auxiliado de alguma maneira e que os amigos espirituais que conhecem o seu coração lhe inspirem, lhe fortaleça e lhe ajude na sua caminhada em busca de encontrar a verdadeira felicidade, unindo o seu coração ao coração de Jesus. Forte abraço a todos. Até o próximo mês, se Deus assim nos permitir. Forte abraço.